Hoje a gente vai conversar sobre vocação e fica até o final que a gente vai ver 4 princípios para ajudar você a saber qual é a sua. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e já se inscreve no canal para você assistir mais vídeos como esse e também para você fazer parte dessa comunidade lindíssima de mulheres que buscam a cada dia mais serem mais parecidas com o Senhor Jesus. Então, se esse é o seu desejo, já se inscreve para você conhecer mais. E hoje a gente vai conversar sobre vocação. Esse é um assunto que a gente é bombardeado sempre com isso, porque desde pequenas nós sempre somos perguntadas sobre o que nós queremos ser quando crescer. Mas a questão é que muitas vezes, mesmo depois que a gente possa estar na faculdade ou depois que a gente já tem uma carreira, a gente ainda pode continuar se perguntando sobre isso. O que eu quero ser quando eu crescer, ou o que eu quero ser daqui a alguns anos. E muitas vezes isso pode causar confusão na gente, porque algumas vezes a gente não sabe se o que a gente está fazendo é o que Deus nos chamou para fazer, a gente não sabe se a gente está fazendo aquilo que a gente gosta e várias outras coisas. Então é por isso que hoje a gente vai ver quais são alguns princípios que a Bíblia mesma nos traz falando sobre como nós podemos saber qual é a nossa vocação. Mas antes da gente chegar no conceito de vocação, a gente precisa lembrar que, seja qual for a carreira que você escolher, você vai ter que trabalhar. Então, para isso, a gente precisa ter uma ideia cristã e bíblica sobre isso, porque muitas vezes a gente pode acabar sendo levada pela nossa cultura, que muitas vezes tem uma ideia errada sobre o que é o trabalho, qual que é o valor do nosso trabalho. Então, é por isso que a gente precisa saber que trabalho, sim, é uma coisa que Deus criou, tanto que a gente vê na Bíblia várias vezes dizendo que o nosso Deus, ele trabalha. Então, o trabalho em si não é o problema. O que foi uma maldição da queda do ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, foi a questão de ter o enfado e o suor a partir do trabalho. E que isso é uma coisa que a gente vê todos os dias porque nós ficamos cansadas. A gente chega no fim do dia e a gente tá cansada e a gente precisa dormir. Então é por isso que nós temos a necessidade de descansar para no outro dia continuarmos o trabalho. Porque o nosso corpo é limitado, então a gente precisa respeitar isso para a gente conseguir sempre estar fazendo um trabalho que glorifique a Deus e um trabalho com excelência. E uma coisa muito interessante é que quando você faz um bom trabalho, você não só se sente bem porque você viu que você fez um bom trabalho, que você fez para a glória de Deus, mas você também abençoa pessoas que estão ao seu redor. Porque se você faz um trabalho ruim, isso é ruim para todas as pessoas que estão envolvidas, mas se você faz um bom trabalho, isso é bom para todas as pessoas que estão envolvidas. E um dos maiores exemplos que nós vemos nas escrituras sobre a questão do trabalho foi José do Egito. E olha só que interessante que mesmo depois que ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, mesmo depois dele ser acusado falsamente e ser preso por causa disso, mesmo com todas essas situações. E olha só que interessante que diz Gênesis 39, versículo 21 a 23. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fez tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então a gente vê que uma vez que José estava fazendo para a glória de Deus e fazendo isso com excelência, o Senhor abençoou e também isso serviu de bênção para outras pessoas. E olha só que interessante que diz em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, seja qual for o trabalho, uma vez que o trabalho em si não seja pecaminoso, seja qual for, você pode fazer para a glória de Deus e isso vai abençoar outras pessoas ao seu redor. Então, seja qual for o trabalho, você consegue glorificar a Deus através dele. Então, a partir do momento que você enxerga que o seu trabalho não é somente para o seu chefe, mas é, em primeiro ponto, feito para Deus, e também esse seu trabalho é feito também para abençoar outras pessoas, quando você tem esse entendimento, você pode aprender a não reclamar nem murmurar no seu trabalho. Ou seja, isso não quer dizer que você vai se matar de trabalhar, virar à noite, coisas assim, mas significa que se você tiver que fazer hora extra, você vai fazer isso com alegria no seu coração e não reclamando. Então, agora vamos chegar em vocação. O que é isso?
Vocação é o chamado que Deus faz a nós e pode ser também para várias áreas. Ou seja, nesse momento você pode ser chamada a ser estudante, a ser auxiliar das crianças na sua igreja e várias outras coisas, seja qual for outro trabalho que você também faça. Tudo isso são chamados de Deus para nós. Então saiba que você já tem um chamado e você já tem vocações que muito provavelmente você já está exercendo agora. Mas a maior dúvida é geralmente na questão de qual é a minha vocação profissional. Uma coisa que é incrível de pensar é que o nosso Deus, ele trabalha de maneiras muito misteriosas a nós. Então, coisas que às vezes começam com hobbies, às vezes no nosso futuro vai se tornar coisas que vai se tornar uma carreira ou coisas assim. E às vezes também habilidades que você treinava desde pequena, daqui a 10 anos, vão ser parte da sua vocação. Então, são várias coisas que o nosso Deus usa e que muitas vezes a gente nem percebe, mas todas elas Deus está usando para o chamado que Ele faz para nós. E uma coisa muito interessante sobre isso é que às vezes a gente olha para algumas pessoas e nós vemos os trabalhos que elas fazem e a gente vê que elas fazem isso com tanta alegria, com tanto amor, com tanto carinho. E por que elas fazem isso? Tem um professor chamado David Miller que ele fala que a razão por causa disso é que essas pessoas entenderam qual é o propósito delas na área de trabalho que elas estão. Então, a partir disso, elas podem cultivar uma alegria sabendo que, seja o que for que elas estiverem fazendo, Deus tem um chamado para elas naquele local. Seja o trabalho dos sonhos ou não. E às vezes elas entendem esse propósito, seja por causa do produto ou serviço em si que elas estão fazendo, ou simplesmente por causa das pessoas que estão ao redor delas, e elas sabem que Deus tem um plano para elas estarem ali naquele momento para abençoar e edificar a fé de outras pessoas. Então é isso que nós devemos buscar. Se às vezes você tem alguma área da sua vida que você não está muito contente ali, busque pensar qual é a razão de Deus ter você ali. Você está com outras pessoas que podem estar sendo abençoadas simplesmente pela sua presença ali, ou você está fazendo algo, algum serviço que pode abençoar outras pessoas, porque quando nós buscamos para entender o plano maior do nosso Deus, nós podemos encontrar alegria. E isso que a gente vê na vida de José, porque ele sabia que Deus tinha um propósito dele estar encarcerado, e ele sabia que a presença dele ali poderia abençoar outras pessoas, ele podia fazer todo o trabalho dele com alegria. Mas às vezes você pode estar se perguntando, e a minha vocação profissional, como que eu vou conseguir glorificar a Deus? Como eu posso saber qual que é a carreira que Deus me chamou para exercer? E como eu posso saber qual carreira que eu posso glorificar a Deus? O fato de você ter essa preocupação é algo muito bom, porque como cristãs, nós devemos sempre estar buscando fazer aquilo que vai glorificar a Deus. Então, para isso, vamos ver 4 princípios que a gente precisa ter em mente. Primeiro, passe tempo em oração. O nosso Deus vai nos dar sabedoria, porque em Tiago 1,5 nós temos a promessa de que o Senhor dá sabedoria a todos os que pedem. Então, acima de tudo, busque a Deus em oração, para que você possa estar cultivando a sabedoria que Ele mesmo nos dá. Segundo, peça conselhos. Na igreja, nós temos um grupo de pessoas que amam a Deus e que estão ali dispostas a darem e ouvirem conselhos também. Então, nós precisamos ter a certeza de ter pessoas que estão verdadeiramente maduras na fé e que amam o Senhor, para que nós possamos ir até elas e buscar conselhos que sejam piedosos. Então, você pode conversar com mulheres mais velhas da sua igreja que amam o Senhor e que conheçam você, para pedir conselhos para saber qual pode ser a vocação que Deus tem em mente para você. E você também pode perguntar para familiares, amigas da sua igreja, para outras pessoas como os pastores, os líderes da sua igreja, porque são pessoas que o próprio Deus colocou para poderem aconselhar e ajudar umas às outras. Então você pode pedir conselho a essas pessoas também. Terceiro, avalie as suas habilidades e seus talentos. O que é algo que as pessoas sempre elogiam em você? Ou a questão de simplesmente, quando você faz alguma coisa que as pessoas depois vêm até você e dizem que você fez aquilo muito bem. Se às vezes você é uma pessoa que é muito boa de ensinar crianças e coisas assim, e as pessoas sempre vêm até você e falam como você tem talento e tem jeito pra isso, talvez essa seja uma forma de você começar a avaliar se às vezes ser professora pode ser a vocação que Deus tem pra você. Ou simplesmente, às vezes você também pensar, o que é aquilo que eu não sou boa, para você já tirar da sua lista também. Isso vai te ajudar bastante. Mas também sempre ore pelo discernimento ao receber conselhos, para que todos os conselhos que você receber estejam de acordo com as escrituras e que você não esteja seguindo conselhos que às vezes sejam pecaminosos ou coisas assim. Sempre busque o discernimento, porque como a gente viu, o nosso Senhor nos dá sabedoria. E quarto,
Avalie as suas oportunidades. Nós precisamos avaliar se aquilo que às vezes nós sonhamos está de acordo com as oportunidades que estão abertas. Por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha o sonho de ser patinadora artística no gelo, mas acontece que no Brasil nós não temos lagos ou coisas congeladas assim para treinar, então simplesmente não tinha oportunidade e simplesmente é algo que, porque não tinha oportunidade nem habilidade, é algo que provavelmente não é o meu chamado. Então, simplesmente você poder avaliar. Às vezes eu sonho com alguma coisa, mas será que você tem oportunidade? Será que você tem a habilidade para isso? Porque nós precisamos avaliar tudo para que a gente possa, acima de tudo, fazer aquilo que o Senhor nos dá oportunidades, mas também se são coisas que nós sabemos que são da vontade de Deus, como por exemplo, ser missionário e coisas assim, e às vezes as oportunidades parecem que não estão surgindo, nós podemos orar a Deus, sabendo que se for da vontade dele, ele vai abrir essas oportunidades e nós podemos estar confiantes em oração. Mas também, acima de tudo, se você sabe que é algo que vai glorificar a Deus, ore a Deus por oportunidades, porque Ele pode abrir portas que nós não temos nem ideia, que são coisas simplesmente maravilhosas demais para nós. Então, nós podemos orar a Deus, porque na oração Ele nos responde. Então, isso é algo que nós podemos ter a certeza. Então, com tudo isso, a gente pode ver que a vocação é aquilo que Deus nos chama, não só para servir a Ele, mas também para servir outras pessoas. Então, à luz disso tudo, nós podemos simplesmente passar tempo em oração, pedir conselho a outras pessoas, avaliar as nossas habilidades e avaliar nossas oportunidades. Então, com tudo isso, nós podemos orar a Deus para que nós possamos fazer uma decisão que glorifique a Ele. Então, esse é o nosso dever. E eu quero saber de você. Você já sabe qual é a sua vocação? Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver a resposta de vocês pra gente conversar e interagir um pouquinho aqui nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, o seu comentário e se inscreve no canal pra você ver mais vídeos como esse e ativa o sininho porque lança episódio novo no podcast toda segunda-feira e episódio novo e vídeo novo no canal toda quarta-feira. Me confunde um pouquinho. E a gente se vê na próxima quarta.